Bom, e aí pessoal, Leon aqui. Hoje a gente vai resolver algumas questões que envolvem porcentagem. São questões bem interessantes pra gente poder exercitar esse troço aí de porcentagem, beleza? As questões que a gente vai resolver hoje são questões do CFO, Enem e da Unesp de 2019, fechou? Então é isso, bora lá pra nossa primeira resolução. Ela é da Unesp 2019, vou colocar na tela e a gente lê. Em um dia de aula, faltaram 3 alunos e 2 alunos, porque os 5 estavam gripados. Dos alunos e alunas que foram à aula, 2 meninos e uma menina também estavam gripados. Dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem dos que estavam gripados era de 8% e dentre as meninas, a porcentagem que estavam gripadas era de 5%. Nos dias em que a turma está completa, a porcentagem de meninos nessa turma é de... Então, as alternativas A, 52%, 50%, 54%, 56% e 46%. Aqui, gente, a gente tem umas questões de interpretação. Eu vou pegar uns pontos aqui e vou falar como que eu penso para evitar essa confusão. Eu vou reler e parar no ponto. Um dia de aula, faltaram 3 alunos e 2 alunos, porque os 5 estavam gripados. Ok. Dos alunos e alunas que foram à aula, 2 meninos e uma menina também estavam gripados. Ok. Agora, esse é o ponto. Dentre os meninos presentes à aula, a porcentagem dos que estavam gripados era de 8%. Então, vamos pensar o seguinte. Imagina que você pegou todos os meninos e colocaram eles numa sala. Aí todos griparam. Tô brincando. Então, você pega todos os meninos, né, coloca eles numa sala e você verifica o seguinte. Olha, aqueles 2 ali estão gripados. E da galera toda que tá aqui, isso corresponde a 8%. Essa é a ideia. Porque às vezes as pessoas fazem confusão se é o total de meninos da turma. Não é, ele falou, dentre os que foram, ou seja, daqueles que estão ali, você pegar os 2 e comparar com o total, eles correspondem a 2%. E a mesma coisa para as meninas, né? Porque ele continua e fala o seguinte, a porcentagem das que estavam gripadas era de, né? Dentre as meninas, a porcentagem das que estavam gripadas era de 5%. Tranquilo? Agora aqui a pergunta tá aqui, ó. Nos dias em que a turma está completa, a porcentagem dos meninos dessa turma é... Então, ele está perguntando isso. Olha, quando a turma está completa, qual que é a porcentagem de meninos dessa turma? Então, você vai pegar a quantidade de meninos e comparar com o total da turma, tá? Não com a quantidade de meninas. Então, bora lá, vamos lá. O que eu pensei em fazer nessa questão? É bem simples. A gente precisa ter uma base de referência. E eu vou chamar de X, o número de meninos, e Y, o número de meninas. Beleza, aí fala assim, olha, miséria. Nesse dia faltaram 3 alunas. Então, essa quantidade de meninas foram à aula, sendo que Y é o total de meninas matriculadas nessa... E 2 meninos. Então, Y, X menos 2. Beleza? Porque 2 faltaram. Então, foram X menos 2. Aí fala o seguinte, dos alunos e alunas que foram à aula, 2 meninos e uma menina também estavam gripados. Então, tá. Desses, então aqui, vou colocar assim, ó, com uma gripada. E aqui, com 2 gripados. Ok. Aí ele falou o seguinte, dentre os meninos presentes, a porcentagem dos que estavam gripados era de 8%. Então ele tá falando o seguinte, isso aqui, ó, esses gripados correspondem a 8% dos que foram, ou seja, desses. E a mesma coisa para as meninas, 5%, que é o que corresponde isso em relação a isso. Só isso, gente. Aí a pergunta é, nos dias em que a turma está completa, a porcentagem de meninos nessa turma é. Então a gente encontra o X, encontra o Y e resolve a conta e tá feito o negócio. Então vamos lá, vou começar aqui com as meninas. Então, ele tá falando que isso, em relação a isso, é 5%. Então eu simplesmente vou fazer essa igualdade. Então 1 sobre Y menos 3 é igual a 5%. E resolve. Pode simplificar aqui e pode simplificar aqui, que vira 20. Então a gente tem 1 sobre Y menos 3 igual a 1 sobre 20. Então, y menos 3 é igual a 20, né, gente? Ou você pode multiplicar cruzado, mas a gente vai chegar nessa conta aqui, ó. Y menos 3 igual a 20. Então, y, esse 3 está subtraindo, vai passar somando, é 23. Então, a gente já tem o total de meninas quando a turma está completa. E agora a mesma ideia para os meninos. Então, 2 gripados em relação ao total dos que foram, vai dar 8. A gente pode dividir em cima por 4, vai dar 2, embaixo por 4 vai dar 25. Então a gente tem 2 sobre x menos 2 igual a 2 sobre 25. Obviamente que a gente pode simplificar aqui, né? Mas nem precisa, só se 2 sobre x menos 2 é igual a 2 sobre 25, então x menos 2 é igual a 25. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a isso, não tem outra opção. Então, x menos 2 igual a 25. Ok? Então, x igual a 27, né? Que o 2 vai passar somando. Então pronto. O total então vão ser de 50 alunos. Né? Então o total de alunos igual a 23
que são as meninas, mais 27. Então 50. Aí toma cuidado, porque tem até um B ali, né? 50%, se for olhar nas alternativas. Mas vamos lá. Então o total X sobre... A porcentagem é isso, né, gente? Então X sobre X mais Y, que você tem que colocar em relação à turma toda, vai ser de 27, que é o total de meninos, dividido por 50. Aí você vai lá, arma, faz a conta, mas não dá esse mole, né? Porque se você tem uma coisa sobre 100, já está em porcentagem. Fazer isso, né? Então dobra em cima e dobra embaixo. 54 sobre 100, que é a mesma coisa aqui. 54%, né? Ou seja, a cada 100 pessoas, 54 são meninos. Beleza? É isso, gente? Então vamos para a próxima. Próxima questão é do CFO, se eu não me engano, de 2021, é a questão 15. Vou colocar na tela e a gente lê. De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais, as multas por excesso de velocidade são calculadas conforme a tabela a seguir. Aí tá aí a tabela. Infração: transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%, R$ 130,16. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% e até 50%, R$ 195,23. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%, R$ 880,41. Salgado, hein? Após ter transitado num trecho da rodovia MG10, em que a velocidade máxima permitida é de 110 km, Carlos recebeu uma multa no valor que foi de R$ 195,23, sendo X km por hora o menor valor da velocidade do veículo de Carlos quando passou pelo radar nessa rodovia e foi multado, considerando que a velocidade é medida em números inteiros e que não há variação entre a velocidade real do veículo e a velocidade indicada no radar, qual a soma dos algarismos de X. Então tá aí, 4, 6, 7 e 12. Então ele tem que cercar tudo aí, né? Porque senão fica uma margem aí para questionamento. Mas vamos lá, vamos entender a primeira coisa, né? O que a questão tá falando? As multas, elas são por faixa, né? Então, assim, não é uma coisa que vai mudando ali de acordo com cada quilômetro por hora a mais que você excede da máxima, né? Então ele te dá uma faixa. Então aqui a gente tem que se atentar com o seguinte: transitar em velocidade superior à máxima em até 20%. Se você chegou ali em 20% acima da máxima, né? Você vai pagar R$ 130,16. Não importa se você... Vamos supor, a máxima é 100 km por hora. E aí você passou a 101 km por hora. Então você vai pagar 130, beleza? Legal. Só que aqui que tá o ponto, ó. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20%. Então, como que você vai saber? É 21%? Não sei. Mas o que eu posso falar é o seguinte: a partir de quando que eu entro aqui? Então a gente vai ver isso. Então presta bastante atenção nisso que eu acabei de falar. A partir de quando a gente entra nessa faixa. Aí depois ele dá a outra ali, mas isso não vai interessar pra gente não. Porque a gente já viu ali que o Carlos pagou uma multa de R$ 195,23. Então significa que ele tá nessa faixa do meio. Só que a questão fala o seguinte: sendo o xão o menor valor da velocidade de Carlos, então ele quer saber o seguinte: qual que é o menor valor que eu tô nessa faixa? Esse é o xão do Carlos, tranquilo? Como que a gente faz? Vamos calcular o teto da anterior. Então vamos lá. Então qual que era a velocidade lá? 110. Então a gente vai calcular 20% de 110 e somar o próprio 110. Tudo bem isso? Mas eu posso pensar o seguinte: eu vou fazer 20% de 110 e depois eu vou somar isso com 110. Essa é a velocidade máxima que você pode passar para você ainda estar enquadrado na primeira, eu não sei se o nome é esse, é a alíquota ali, né? Mas, gente, vamos pensar uma coisa. Se eu acrescento 20% a alguma coisa, você concorda que eu estou pagando 120% dessa coisa? Então, 120% de 110, que é a velocidade máxima. Eu vou simplificar esse zero com esse zero. Vou multiplicar 11 vezes 11 vezes 12, né? Tem vídeo aqui no canal, inclusive, falando de multiplicação por 11. Então, isso vai dar 12 vezes 11. 1, 2 e o 3 aqui. Então, 132 km por hora. Então quando ele está a 132 km por hora, ele vai ser cobrado na alíquota de R$ 130,16. Então se ele passar ele já cai na próxima. E esse é o xão, sacou? Só isso. Então o xão vai ser 133, porque é a mínima velocidade que ele pode passar para estar nessa faixa de cima, porque ele cercou também, ele falou: olha, a velocidade ela é calculada em valores inteiros, não tem divergência, não tem variação do velocímetro para a velocidade do velocímetro pro radar, né? E por aí vai. Tranquilo? Aí ele pede a soma, que é justamente para evitar de você ficar testando, né? Então se a gente somar 1 mais 3 mais 3, a gente vai ter o nosso querido 7, que é a nossa resposta. Beleza?
Fala aí se entendeu. Vamos para a próxima. É uma questão do Enem de 2014. Vou colocar na tela e a gente lê. Um cliente fez um orçamento com uma cozinheira para comprar 10 centos de quibe e 15 centos de coxinha. E o valor total foi de R$680. Ao finalizar a encomenda, decidiu aumentar as quantidades de salgado e acabou comprando 20 centos de quibe e 30 centos de coxinha. Com isso, ele conseguiu um desconto de 10% no preço do cento de quibe e 15% no preço do cento de coxinha. E o valor total da compra ficou em R$1.182. De acordo com esses dados, qual foi o valor que o cliente pagou pelo cento da coxinha? Alternativas: R$23,40, R$23,80, R$24,90, R$25,30, R$37,80. Então a gente tem uns valores aí bem próximos. Um ali que sai um pouco, que é o último, né, de R$37,80. É estranho falar cento, dá vontade de falar centro, né? Vamos lá, gente. Vamos organizar aqui. Eu pensei em duas formas de fazer essa questão. Uma, a gente teria praticamente uma conta a menos, né? Mas talvez ela confunda um pouco. Então eu vou fazer do outro jeito. E qualquer coisa eu falo no final qual que é o jeito que eu pensei que não daria essa conta a mais. E é isso. Então, bora lá, vamos organizar. Então o que aconteceu? A pessoa foi lá e comprou 10 centos de quibe e 15 centos de coxinha. Eu vou chamar o preço do centro de quibe de Q e o preço do centro de coxinha de C. Então vai ter 10 Q mais 15 C igual a 680. Aqui de cara você vê já que o cara gosta mais de coxinha. Então vamos simplificar isso daqui, porque essa equação ela está toda multiplicada por 5. Quem está com dificuldade, dá uma olhada nas aulas de resolução de equação do primeiro grau. Então eu vou dividir os dois lados dessa equação por 5. Então a gente vai ficar com 2Q mais 3C igual a 136. Beleza. Então, a gente vai usar essa equação aqui, daqui a pouquinho. Legal. Aí, ele fala assim, olha, ele resolveu aumentar e levou 20 centos de quibe. Então, vou colocar aqui, ó, 20 centos de quibe mais 30 de coxinha, igual a 182. Só que tem um problema aqui nessa equação que eu escrevi, que é a seguinte. Ele conseguiu um desconto de 10% no centro do quibe e 15% no centro da coxinha. Então, ao invés de chamar esse Q de Q mesmo, eu vou chamar ele de Q', que vai ser Q com os 10% de desconto, e a mesma ideia para o C', só que ele é o C com 15% de desconto. Gente, vamos pensar uma parada. Se você tem uma coisa e tira 10% dela, com quantos por cento dela você fica? 90%. Então, o Q', ele é 90% do Q. Tá certo? Eu vou simplificar isso daqui. Então, a gente tem que o Q' é igual a 9Q, que é o nosso Q antigo, sobre 10. Eu poderia colocar 0,9, né? Mas vamos deixar assim, pode ser? E a mesma ideia para o C. Então, o C' é 85% do C, porque ele teve um desconto de 15%. Então, 85% de C, beleza? Então, simplificando isso daqui, divide aqui por 5, vira 17, divide aqui por 5, vira 20. Então, a gente tem que o C' é 17C sobre 20, ok? Beleza. Então, tá aqui. E agora eu posso simplesmente trocar isso nessa equação aqui, né? Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou escrever 20Q', só que Q' é isso, né? Isso aqui, ó. Então, vai ser 20 vezes 9Q sobre 10 mais 30C'. 30, quem que é C'? Tá aqui, ó. Então, 17C sobre 20. Isso tudo igual a 1182. Eu posso simplificar esse com esse. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 9Q, 2 vezes 9Q, 18Q. 18Q, então, isso aqui eu copiei. E aqui eu posso simplificar esse com esse. Vai ficar 3 vezes 17. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse assim. Porque eu tô vendo que eu tenho um múltiplo de 3 aqui. Então esse número obviamente é múltiplo de 3, né? Porque tem um 3 aqui. Isso tudo sobre 2 vezes o C igual a 1182. Gente, esse 1182, quem já viu meu vídeo sobre divisibilidade por 3, de cara já vai perceber que esse número é um múltiplo de 3. Então o que eu vou fazer? Só para quem ainda tá na dúvida, corta. 1 com 8 dá 9, 1 com 2 dá 3. Ou seja, 2 múltiplos de 3. Então esse número é divisível por 3. E eu vou fazer essa continha aqui, dividido por 3. Aqui vai dar 3 vezes 3, 9. 11 menos 9, 2. 8 vai dar 9. 3 vezes 9, 27 sobra 1, desce o 2, 12 dividido por 3, 4. Óbvio que o resto vai ser 0. Então, esse número aqui é 3 vezes 394. Então, quando eu dividir ele por 3, ele vai dar 394. Vamos fazer isso. Então, 18 dividido por 3, 6. Corta, né? Vai dar 1. Então, vai ficar 17C sobre 2 igual a 394. Então, essa é a nossa próxima equação. Com ela, a gente praticamente finaliza o problema.
Então vamos colocar, eu vou pegar essa daqui, só vou copiar ela, né? Então a gente tem esse sistema. E repara o seguinte, a equação de cima, se eu multiplicar ela por 3, como é que fica esse negócio? Vamos fazer? Eu vou ficar com 6Q mais 9C igual a 816. E embaixo, 6Q mais 17C sobre 2 igual a 394. Gente, por que eu fiz isso? Qual que é a pergunta que a questão tá me fazendo? Quanto que ele pagou no centro da coxinha? E o C tá aqui, né? Então eu quero sumir com esse C. Para quem não gosta de fazer pelo método da adição, uma resolução de sistema, você pode simplesmente isolar o Q aqui, por exemplo, esse Q, isola ele, porque ele vai ficar em função desse C, aí você vem e substitui esse valor aqui nesse Q, e resolve o seu problema. Então aqui eu vou chamar a equação de cima de equação 1 e a equação de baixo de equação 2, e eu vou fazer 2 menos 1, simplesmente. Ou eu posso fazer 1 menos 2, né? Na verdade eu vou fazer 1 menos 2, melhor. Então fazendo 1 menos 2, equação 1 menos equação 2, eu vou ter 6Q, vou fazer aqui direto, tá? 6Q menos 6Q vai morrer. Ai! E aqui eu vou ter 9C, que é esse, menos 17C sobre 2, né, que é igual a 816 menos 300. Isso aqui tá errado, hein? Isso aqui não é 816, não. Ah, bom. 3 vai ser 36, não dá 816. Acho que já é 408, gente. Sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Tá muito grande, né? Então aqui na verdade é 408. Espero que não tenha atrapalhado muito seu raciocínio. Beleza? Então tá. Então aqui vai dar o MMC. Aqui tem 1, né? Então vai ficar 18C menos 17C sobre 2, que é igual a essa diferença aqui. Então, 6 mais 8 mesmo, então já vai dar 14, né? 14, beleza? Então, daqui, a gente tem que... Isso aqui vai dar C, né? Então, C igual... Esse 2 vai passar multiplicando. Então, 2 vezes 14. Vou fazer mais um passo, né? Só para desencarregar. Tipo, 2, tá, gente? Aí eu passei ele para lá. Então, o C é igual a 28. Então, esse é o preço do centro de coxinha. Só que ele pergunta quanto que o cliente pagou pelo centro. Isso aqui era o preço antes do desconto. Então, se ele teve um desconto de 15% no preço da coxinha, você tem que fazer essa conta, tá bom? Então, simplesmente a gente vai fazer 0, eu já faria direto, mas vamos lá, 85% de 28. Beleza, gente? Então, só fazer essa conta. Não vou fazer ela aqui, já vou colocar o resultado direto, que dá 6,80. Isso é o que o sujeito pagou. Chorão. Chorou, conseguiu desconto. Beleza? Então aqui a alternativa é a letra B. Beleza, pessoal? O outro jeito que eu pensei foi o seguinte. Sabe aqui em cima? Na verdade eu não sei se seria muito jogo não, tá? Mas que eu virei e falei assim, olha, o Q'linha... Não, o Q'linha não, vai. O C'linha, ele é isso. Então, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter isolado o C aqui. Então, C seria 20C' sobre 17, né? Se eu isolo ele aqui, aí, em toda a equação, eu já trocaria o C por esse valor. Seria, na verdade, acaba que ia dar no mesmo tanto de conta, né? Legal isso? Aí você já teria o C' já de cara, né? Você já teria ele calculado. Fechou, gente? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessas resoluções sobre questões envolvendo porcentagem. Dá uma conferida na descrição, que eu sempre coloco coisa lá. E eu vou deixar tudo que eu falei no vídeo aqui na descrição também. Então dá um confere lá e me dá uma força aí. Se você puder se inscrever, caso você não seja inscrito, coloca seu like, porque ajuda bastante. Comenta alguma coisa, se você puder comentar alguma coisa, aumenta muito no engajamento do vídeo. E manda para aquela pessoa que você sabe que tá precisando, tá fodida. Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso. Até a nossa próxima aula. Um abraço e valeu!